Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar no Evangelho, né? Hoje nós vamos enfatizar um trecho do livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse, que é o livro da revelação de Deus, né? Um livro importantíssimo, onde Deus nos revela muitas verdades, né? Alguns programas nós vamos nos deter em alguns trechos do livro do Apocalipse, que é muito bom, que é uma revelação de Deus que nós precisamos tentar entender, amém? Hoje nós vamos meditar no capítulo 2, do versículo do 1 ao 7 de Apocalipse, a igreja que se encontra em Éfeso, amém? Amém. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Então, me leu o capítulo 2 do livro de Apocalipse, é o livro da revelação de Deus, coisas que Deus quer que nós venhamos a conhecer, que são importantíssimas para nós, não é? Mas é um livro confuso, é um livro cheio de figuras, e muitas vezes nós nos confundimos na mensagem do Apocalipse. E o que é a igreja de Éfeso? É a igreja que se localizava na cidade de Éfeso, né? Que hoje se a Turquia, ali existe as ruínas da cidade de Éfeso, mas nessa época ali existiam muitos cristãos, e João escreve, dirigido por Deus, essa mensagem para a igreja de Éfeso, que se encontra no Apocalipse. E essa igreja realmente ela é uma igreja modelo. Por quê? Porque ela faz muitas boas obras, ela não tolera os maus, não é? As pessoas que praticam o mal ela não tolera. Ela é uma igreja que defende a verdade, ela é uma igreja cheia de obras, ela tem honrado o nome de Deus, não é? Mas ela tem um grave defeito, ela tem alguma coisa que pode matá-la. Sabe quando a pessoa, um ser humano, ele tem a saúde perfeita, ele é um atleta, ele corre, ele assim tem vários hábitos saudáveis, alimentação saudável, uma boa mente, ele trabalha, ele estuda, mas existe um tumor no corpo dele que com o tempo vai crescer e vai matá-lo, que hoje se diz que é um câncer. E essa igreja de Éfeso, ela tinha um hábito, ela havia, vamos dizer assim, ela tinha uma condição espiritual que iria matá-la, e Jesus diz assim para ela, que ela seria tirada, que a figura dela é um castiçal, né? São figuras, que ela seria tirada, ela morreria, porque ela tinha um tumor nela, que acabaria matando. Mas o que é que mataria a igreja de Éfeso, tão boa, que resistia aos maus, que não suportava a obra dos nicolaítas, não é? O que mataria essa igreja? Ela havia perdido o primeiro amor. Mas essa igreja, nós podemos passar esse ensinamento para nós, porque nós temos uma vida aqui na terra, nós temos uma vida assim de trabalho, de estudo, pai, mãe, às vezes ainda depende da idade que nós temos, nós vivemos uma realidade, não é? Mas muitas vezes nós temos esse hábito de não perceber que aquela alegria que nós tínhamos em Jesus, aquela alegria do Evangelho, aquele renovar do Espírito, aquela confiança em Deus, ela se perdeu.
Então nós praticamos um cristianismo mecânico, um cristianismo sem vida. Ainda que as nossas obras sejam muito boas, o que nós não podemos permitir é que o Espírito Santo de Deus se afaste de nós, porque nós temos uma visão nossa muito equivocada, que nós somos bons, que nós somos pessoas assim, cristãos perfeitos, que só nós conhecemos o Evangelho perfeitamente, e nisso é tudo errado. Nós não somos bons, nós somos pecadores, nós estamos aprendendo com Jesus, nós ainda temos um longo caminho a percorrer, nós temos muita coisa a aprender e Deus precisa mexer no nosso coração para que esse primeiro amor, essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja uma realidade constante. Nós não podemos perder o primeiro amor. O primeiro amor é quando nós conhecemos a Deus e temos alegria no Espírito Santo e temos aquela comunhão com Deus. E depois, como aconteceu com a igreja de Éfeso, podemos ter apenas uma relação com Deus religiosa mecânica, tipo a que os fariseus possuíam, que foram tão criticados por Jesus. Hoje nós vemos muitas pessoas cometerem barbaridades, não é? Vamos por até com os animais, não é? Jovens que espancam um cachorro indefeso da comunidade por prazer de ver o cachorro morrer de dor. Outra mulher que joga, acho que óleo quente num cachorro para vê-lo gemer de dor nas costas dele, não é? São pessoas assim que estão, vamos dizer assim, com atos realmente demoníacos, malignos mesmo. Isso nós vamos ver, todos eles dizem que são cristãos, né? Um dos jovens que espancou o cachorro tem até um filme dele numa igreja evangélica, não é? Mas veja bem, uma pessoa que espanca um cachorro é uma pessoa que está ali totalmente, primeiro que é uma covardia, o cachorro não tem como se defender e ele é um ser inocente, não é? E especialmente um cachorro manso, velho da comunidade, aí realmente é uma psicopatia, um ato muito terrível. Esse jovem tem a alegria do Espírito Santo? Ele não tem. Ele tem a companhia de Deus? Não, ele tem uma religião. Ele tem uma religião vazia, uma religião que engana ele, engana a família dele, porque ele pode ter, ele nem tem boas obras, não é? Mas é uma coisa assim mecânica, parece que é uma mágica, né? Eu vou num lugar e aí eu tenho... Não, você tem que ter a alegria do Espírito Santo, você tem que ter o primeiro amor, você tem que ter boas obras, como a igreja de Éfeso tinha, que ela não suportava a obra dos nicolaítas. Então nós temos que entender o seguinte: o que é a obra dos nicolaítas? É alguma coisa que Deus não suportava, que Deus odiava. Então nós temos que entender que existem coisas que Deus odeia, que Deus não suporta. E nós temos que ter discernimento espiritual para saber que se Deus odeia, Deus não suporta, é porque não é bom. Se não é bom, nós temos que também odiar essas obras, não as pessoas, esses ensinamentos, como Deus odeia. Não é? Então nós temos que ter discernimento espiritual, porque muitas coisas nos levam a engano, não é? E normalmente são ensinos voltados à autoprojeção, à ambição, à fama. Normalmente mexe com o nosso ego, não é? A pessoa às vezes ela acha que tudo vem fácil, vem por mágica. A riqueza vem por mágica, o bom casamento vem por mágica, nada disso vem por mágica, ou bênção de Deus que assim de repente ficou. Não, isso tudo é trabalho, é dedicação. Aquele que quer ficar rico deve aprender a trabalhar, deve estudar, deve se esforçar, não é? Esforço, trabalho. Aquele que quer ter um bom casamento deve investir no casamento, com a esposa, com o marido, para que haja realmente um ressurgir. Tudo é trabalho, tudo é dedicação. Não é nada assim, de repente melhorou. Não existe isso, não é? Então assim, as pessoas têm que ter um cristianismo voltado realmente à convivência com o Espírito Santo e não perder o primeiro amor, que é a alegria do Espírito Santo, a alegria de conhecer Jesus
e aquela presença marcante de Deus em nosso coração, que nos dá simplicidade, alegria e nos dá a possibilidade de conhecer o Evangelho e não ter uma religião vazia e se justificar nessa religião, porque isso tudo é engano, não é? A igreja de Éfeso era muito boa, mas ela estava ali com alguma coisa que iria tirá-la do meio dos castiçais. Isso quer dizer, a igreja iria morrer apesar de suas boas obras. Então vamos pensar bem na nossa vida cristã e não permitir que o primeiro amor morra em nós. Se ele já morreu, que nós vamos pedir a Deus em oração para que esse primeiro amor volte, ele seja real, ele nos torne pessoas simples, pessoas justas, pessoas que realmente falam a verdade, que realmente não lutem contra uma realidade, às vezes porque eu não gosto de uma pessoa, então critico tudo que ela faz, isso é errado também, porque eu tenho que gostar de todos, nós todos somos irmãos, defendem a guerra. Guerra é uma coisa demoníaca, guerra, não existe uma guerra justa, santa, isso não existe, isso é bobagem. Os homens têm que se amar, têm que se dar bem, porque Jesus morreu na cruz e já pagou o preço dos nossos pecados, amém? Então vamos amar uns aos outros e vamos pedir a Deus que o primeiro amor venha nas nossas vidas, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, que você dê seu like e também possa escutar assistir os outros vídeos gravados. Nós temos vários. Então essa é uma lição muito importante e toca o nosso coração, porque às vezes a gente tem feito coisas até ditas espirituais de forma mecânica, sem perceber o real sentido daquilo. Então vamos pedir a Deus para nos renovar, que possamos ter sempre essa renovação, ter essa fé viva. Amém? Amém. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, pelas suas bênçãos. Pedimos a Deus que toque o coração de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, os familiares, e se tiver pessoas que estão vivendo esse cristianismo, essa religiosidade mecânica, que sejam despertados pelo seu amor, que nós possamos ter consciência de que precisamos estar a cada dia mais alinhados com o teu Espírito e não fazendo as coisas de forma mecânica, como os fariseus na Bíblia faziam, né? Muitas vezes. Agradecemos por tudo e pedimos que nos abençoe, que nós possamos ter sempre discernimento da sua vontade. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.